Oh, Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou o Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é terça-feira, dia 3 de agosto. Nós estamos com o Alimento Diário, essa série, a Igreja, Coluna e Base da Verdade. Esse é o volume 5, o Evangelho da Glória de Deus. Nós estamos na primeira semana com a mensagem 17, reavivar a chama do dom de Deus. Ó Senhor Jesus, o Senhor está se entregando para nós, todo o dom que Ele nos dá é para a igreja, Senhor Jesus. E tudo isso vem através do Espírito. Por isso eu não posso deixar com que essa chama se apague. Não posso oferecer um fogo estranho, Senhor Jesus, uma empolgação que vem de algum outro lugar. Mas não, preciso realmente me entregar a Deus com santidade, temor e tremor, Senhor Jesus, para que Ele possa realizar a sua vontade. Se o inimigo ele vai nos derrubar, Senhor Jesus. O Senhor vai nos mostrar 4 itens, Senhor Jesus, bem resumidamente, que podem realmente nos atrapalhar. E no dia de hoje vai mostrar um item apenas, que é o declínio da igreja. O inimigo ele quer, de maneira sutil, de maneira sorrateira, Senhor Jesus, penetrar muitos ensinamentos estranhos para tirar os filhos de Deus da sua presença, tirar o fogo de Deus, tirar uma boa consciência daqueles que realmente desejam servi-lo. Por isso a gente precisa realmente estar atento a tudo aquilo que pode apagar esse fogo, para que eu não faça as coisas diante do Senhor de maneira natural, mas que eu possa fazer sempre no Espírito. É o Espírito, Senhor Jesus, que vai nos guiar a todas as coisas e vai nos guardar. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe com o Espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender e viver essa palavra, e que também o Senhor nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Gálatas capítulo 5, do versículo 19 ao 21. Ó Senhor Jesus. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Ó Senhor Jesus. Efésios capítulo 5, versículo 11 e o versículo 18. Ó Senhor Jesus. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Ó Senhor Jesus. Agora, a ler com oração. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11. Ó Senhor Jesus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados, em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu Espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. O declínio apaga o fogo de nosso espírito. Ó Senhor Jesus. Hoje veremos as coisas que podem apagar o fogo de nosso espírito. Porque a maioria dos cristãos são fervorosos de espírito quando se convertem, mas com o passar do tempo tornam-se frios e indiferentes. Isso ocorre por vários fatores, mas mencionaremos apenas 4. O declínio e a iniquidade da era presente, as ansiedades e preocupações do dia a dia, as dificuldades enfrentadas na igreja e as ideologias e filosofias atuais. Ó Senhor Jesus. Nesta era, a propagação da iniquidade é intensa. Comparada a um vírus, a iniquidade já opera de maneira sutil e constante, visando apagar o fogo de nosso espírito. Se você não se cuidar, não se vacinar e não se blindar contra ela, seu fogo se apagará. Isso é comprovado pelos seguintes versículos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Continuando. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Em nossos dias, há muita ação de espíritos enganadores e ensinos de demônios. Tudo isso causa o declínio espiritual.
Quando a consciência é cauterizada e se perde a sensibilidade, o fogo começa a se apagar. Para manter o fogo aceso, devemos conservar o mistério da fé com a consciência limpa. Quando não há uma boa consciência, o fogo se apaga. Ó Senhor Jesus! Os versículos a seguir expõem as características dos homens no tempo do fim, que neutralizam o espírito do homem, causam apatia, insensibilidade e calosidade. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Cumpre destacar nesses versículos 5 tipos de pessoas. Mencionaremos para melhor compreensão os termos usados nos versículos acima e em seguida a tradução literal. Egoístas, amantes de si mesmos. Avarentos, amantes do dinheiro. Inimigos do bem, não amantes do bem. Mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Mais amantes dos prazeres que amantes de Deus. Essas pessoas amam 3 coisas: a si mesmas, o dinheiro e os prazeres. Mas não amam o bem e não amam a Deus. Isso neutraliza o espírito do homem, apaga seu fogo. Ó Senhor Jesus! A igreja de Corinto também foi alertada por Paulo. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Paulo falou essas palavras para a igreja em Corinto. São práticas que havia na igreja, resultado do declínio e da propagação da iniquidade, e que apagam o fogo do espírito dos irmãos. Todas as práticas mencionadas nos versículos estão no mesmo nível, e a advertência é que quem vive nelas não herdará o reino de Deus. Quando essas coisas negativas se infiltram na igreja, o fogo dos irmãos pouco a pouco se apaga. Ó Senhor Jesus! Devido à gravidade dessas questões, o apóstolo Paulo repete a mesma exortação em algumas outras epístolas. Em Gálatas 5, do 19 ao 21, Paulo declara que os que praticam esses itens não herdarão o reino de Deus. Em Efésios 5, Paulo repete a mesma advertência: nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Não devemos ser cúmplices das obras infrutíferas das trevas, mas encher-nos do Espírito. Somos cúmplices na obra de Deus. Ó Senhor Jesus! O Senhor diz à igreja em Laodiceia: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. A condição aqui é de mornidão, nem frio nem quente. Ou seja, a chama está se apagando. Estejamos atentos para rejeitar tudo o que apaga o fogo de nosso espírito. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! O que Paulo quis enfatizar quando colocou na mesma categoria coisas aparentemente inofensivas e coisas perigosas. Ó Senhor Jesus! Ele mostrou para nós que tem coisas, que são mais visíveis e tem coisas que são mais sutis. Então, para você ver tanto o que é mais visível quanto o que é mais sutil, você tem que viver no Espírito. Uma pessoa que não vive no Espírito acha tudo normal. Naquela época já tinha muita coisa negativa. Ó Senhor Jesus! E todo mundo falou: não, isso é normal, é coisa da modernidade. E hoje é a mesma coisa. Não, isso é coisa da modernidade, hoje o mundo é moderno. Ó Senhor Jesus, não é a mesma coisa, é tudo obra da carne, é tudo princípios para você não seguir o Espírito. Senhor Jesus, você vai seguir aquilo que você acha bom, aquilo que vai te trazer lucro, aquilo que vai deixar você bem com você mesmo. Senhor Jesus, mas no fim, tudo isso vai ser um grande prejuízo. É como aquela pessoa que acha que está se dando bem, quando na verdade, Senhor Jesus, está perdendo tudo e não sabe, só vai se dar conta depois. Ó Senhor Jesus, por isso o Senhor está me chamando para realmente viver em sobriedade, viver diante dEle. Ó Senhor Jesus, não aceitar essas coisas que podem gerar em nós esse declínio espiritual. Senhor Jesus, apagar o fogo do Espírito. Então precisa realmente perceber, detectar, olha, isso aqui está contribuindo com fogo
ou está apagando o fogo? Ó Senhor Jesus, isso aqui está aumentando a vida de Deus em mim ou está diminuindo? Senhor Jesus, para isso tem que viver diante do Espírito. É somente com a luz do Senhor que a gente vai conseguir detectar. Usando a mente humana, não adianta, é só filosofias e outras coisas. A gente precisa realmente usar o Espírito. Ó Senhor Jesus. Meu ponto-chave de hoje: atentos ao que nos leva ou tira o reino. Senhor Jesus. Você está falando conosco de fogo, né, Senhor Jesus? E aí vem essa palavra falando herdar o reino, Senhor Jesus. Herdar o reino de Deus, porque Deus ele é fogo. A gente vai ver mais detalhes durante a semana. Mas herdar o reino de Deus é só sendo igual a Ele. Então por isso que ele está mostrando para nós, o fogo não pode se apagar, Senhor Jesus. Então não é só uma questão de conhecimento, ou uma questão de algo no futuro, mas é algo para a gente ficar atento e nos preparar no presente. Por isso que os irmãos têm falado conosco tanto da luz da aurora, da volta do Senhor, para que a gente possa perceber, opa, eu não posso amar só o Senhor, eu tenho que amar a sua vinda. Ele está voltando e a gente vai ter que prestar conta. Então é melhor começar a arrumar tudo hoje, estando atento ao que vai me dar mais de Deus e aquilo que pode realmente, né, tirar as coisas de Deus da minha vida. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Mas é como os irmãos têm falado conosco, né? Mas como identificar a palavra de Deus no meio disso tudo? Senhor Jesus. A gente viu que a igreja começou bem, havia uma só voz, né? Todo mundo obedecia o Espírito, né? Quando inaugurou a era da igreja, inaugurou a era do Espírito. Ó Senhor Jesus, o Espírito veio e falou. E os irmãos ficaram aguardando ali, se encheram do Espírito e foram. Senhor Jesus. E aí vinham os apóstolos, tinham comunhão, todo mundo obedecia, mas depois começaram a entrar outras coisas. Ó Senhor Jesus. Começaram a entrar inveja, interesse próprio e muitas outras coisas negativas aqui. E o irmão procura resumir para nós tudo isso que foi falado em 3 coisas, né? Amar a si mesmo, amar o dinheiro e amar os prazeres. Então precisa realmente perceber isso, Senhor Jesus. Olha, hoje muitas pessoas falam, não, você tem que ter amor próprio. Sim, a Bíblia fala para você amar o outro assim como você ama a si mesmo. Você faz de tudo por você, né? Senhor Jesus, você não vai se colocar em perigo nem nada, mas muitas coisas eu preciso negar o meu eu. Preciso deixar o meu eu de lado, Senhor Jesus, né? Amar a mim é me encher de Cristo, é me encher da realidade. Eu não posso fazer como um avestruz, enfiar a cabeça na areia e esperar tudo passar. Não, a gente precisa realmente olhar para as coisas presentes, as coisas futuras. Senhor Jesus, botar na balança, né? É como aquela pessoa que pensa, hoje eu não vou trabalhar não. Ó Senhor Jesus, mas se ele não trabalha, né? Quem não trabalha não come. Senhor Jesus. Aí, no segundo dia ele levanta e fala, não vou não. Aí depois ele vê que o negócio está apertando e fala, agora eu vou. Aí depois reclama, poxa, esse mês eu não consegui ganhar muito dinheiro. Ó Senhor Jesus, porque trabalhou pouco, né? Teve pouco retorno. Mas se realmente você está indo diante do Senhor, você está obtendo o retorno do Senhor, você vai realmente perceber, olha, amar a mim mesmo é me entregar diante do Senhor. Ó Senhor Jesus. Tem o problema também do dinheiro, né? Amar o dinheiro. O dinheiro se torna um Deus. A Bíblia fala para a gente usar do dinheiro sim, mas com discernimento. Eu preciso ser dono das riquezas e não escravo delas. Ó Senhor Jesus. Então, não, irmão, só vou fazer isso aqui se me der algum lucro. Senhor Jesus. Não servir a Deus, aí eu vou deixar de fazer isso aqui, vou deixar de ganhar isso, aquilo. Não posso. Senhor Jesus, não, a gente precisa colocar o Senhor em primeiro lugar. E no final ele falou dos prazeres, né? Não, irmão, mas eu vou na igreja, eu gosto, vou lá, fico bem. Mas você vai lá para ouvir Deus ou você vai lá porque você se sente bem? Senhor Jesus, muitas pessoas que sentem prazer nas coisas do mundo e aí vem para a igreja e continuam fazendo as mesmas coisas, só mudou um pouquinho e acha que já está bom. Não, sou uma boa pessoa, não falo mal de ninguém, não brigo com ninguém. Senhor Jesus, já está bom? Não, eu preciso realmente ver se tem o fogo de Deus dentro de mim. Eu tenho que ver se eu estou sendo adequada. Por isso que os irmãos têm falado para nós, não só amar o Senhor, mas amar a vinda do Senhor. O Senhor ele vai vir e vai mudar tudo. Ó Senhor Jesus. Então eu preciso realmente estar preparado para isso. Deixar o Senhor mudar. Aí tem irmão que fica assim, não, mas eu quero aproveitar isso aqui, eu quero aproveitar meu carro novo, minha casa nova. Ó Senhor Jesus. Não, a gente tem que estar pronto para o Senhor. Ó Senhor Jesus. A gente tem que perceber, né? Digamos, por exemplo, né? Imagina as pessoas que estavam em alguns lugares na Europa na Segunda Guerra Mundial, na Primeira Guerra Mundial. Né? De repente estava lá, né? Poxa,
agora estou trabalhando, estou ganhando bem, comprei essa casa aqui, tá vendo aquela casa tão bonita, aí de repente começa a guerra, tá vindo um tanque de guerra, vai passar por cima da casa dele. O que ele vai fazer? Não, eu fico nessa casa, mas não saio daqui. Ia morrer esmagado, o tanque ia vir derrubar a casa em cima dele. Porque ele tem que fazer, opa, é um momento de guerra, eu tenho que ir embora. Mas, poxa, trabalhei tanto por essa casa e tudo mais, mas a vida é mais importante. Por isso ele vai mostrar para a gente durante a semana que o fogo de Deus, esse fogo que ele coloca dentro de nós, para nos acender, nos manter acesos, também é a vida de Deus. E essa vida de Deus também é o Evangelho. O Evangelho é aquilo que Deus preparou para nós. Então eu preciso realmente perceber, olha, é bom hoje, a gente trabalha, a gente prepara uma casa com conforto e tal, nossos filhos, a família, mas eu não posso ficar preso, agarrado nisso tudo. O que eu preciso realmente é ver a vontade de Deus. Então, a gente precisa realmente perceber que existem esses 4 itens. O irmão fala que é como se ficassem jogando água para apagar o nosso fogo. Então eu tenho que começar a perceber, opa, o que está sendo jogado ali? Quando o fogo está bem intenso, se joga uma água ali, vai apagar uma parte, daqui a pouco o fogo toma tudo de novo. Mas se a água for constante, for colocada no lugar certo, apaga o fogo. Senhor Jesus, por isso que eu estou mostrando para nós, existem coisas para nos atrapalhar. Hoje citou 4 coisas, que o irmão deu uma resumida, tem outras coisas também, mas aqui são os mais importantes, são coisas que afetam a nossa vida no dia a dia. É isso que eu estou mostrando para nós, nosso dia a dia tem que ser diante de Deus. Ó Senhor Jesus, eu mostrei 4 itens, o dia de hoje vai abordar amanhã a gente vai ver o segundo, o terceiro, e depois de amanhã a gente vai ver o 4º item, e daí de sexta adiante ali, depois da palavra adiante ali, a gente vai ver a respeito da sarça. Senhor, a gente vai entrar realmente no encargo dessa semana de ver que o Senhor ele quer nos usar, ele quer nos encher de fogo, ele quer nos colocar diante dele. Então ele mostrou, tem coisas que a gente começa ali, amando o Senhor, receba a salvação, está indo diante de Deus, está ouvindo falar de Deus, mas depois de um tempo, o que acontece, Entra frieza espiritual e indiferença, porque ela é substituída por outras coisas. Aí pode acontecer uma coisa dessas aqui, pode ver, entrar no declínio e iniquidade, ou seja, iniquidade é viver sem lei. Mas que lei é essa? É a lei de Deus. O homem, quando comeu do conhecimento do bem e do mal, ele inventou sua própria lei. O homem estava, a gente vê no final do capítulo 2 de Gênesis, fala, o homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam disso. Assim que o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele sentiu vergonha por estar nu e logo se cobriu. O homem inventou essa regra, eu vou me cobrir porque isso desagrada a Deus. Então o que é a iniquidade? Tem uma lei minha e eu acho e eu insisto que aquilo ali é a lei de Deus, mas não é iniquidade. Por isso que o Senhor fala lá em Mateus 7, por que você me chama Senhor se você não faz o que eu vos mando? Mas Senhor, em teu nome, nós fizemos tudo que está posto na palavra, pregamos a palavra, expulsamos demônio, Senhor Jesus, fizemos curas, sinais e milagres, mas o Senhor fala, olha, mas eu não vos aprovei, isso aí não foi com o meu aval. Ó Senhor Jesus, eu fiz para não envergonhar o meu nome, mas o que vocês praticaram na verdade foi iniquidade. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então a iniquidade ela é muito sutil, quando é como um vírus. Você vai num lugar, aí você contraiu o vírus da gripe, aí de repente, sei lá, demora 2, 3 dias para manifestar, ou 1 semana. Aí você pensa, como que eu peguei gripe? Senhor Jesus, como que eu contraí esse vírus aqui? Você não sabe, porque tem um período de incubação. Todos da mesma forma, a iniquidade vem. Só que você pode olhar e falar assim, não irmão, eu já conheço as coisas da igreja, desde pequenininho e tal, conheço a Bíblia, mas mesmo aí, por isso que ele está falando conosco, tem o declínio da igreja e a iniquidade da era presente, eles andam juntos. Por quê? Antes a igreja começou de maneira boa, tendo um só falar, todo mundo ouviu o Espírito, depois foram entrando outras coisas. Nós que hoje estamos no final dos tempos, a gente pegou a palavra ao contrário. A gente pegou tudo isso ao contrário, A igreja quando começou, era direcionada pelo Espírito, e depois começaram a entrar outras coisas.
Nós tomamos o caminho contrário, a gente já está acostumado, a gente já nasceu vendo um monte de igrejas, um monte de doutrinas diferentes, um falando uma coisa, outro falando outra. Aí o Espírito quer restaurar tudo isso e nos ensinar a ouvir um só falar. E aí eu pego novamente, né, abri um parênteses aqui, Senhor, quando eu falo para os irmãos, olha, só há uma palavra, um só falar, eu falo do Espírito. Aqui eu não vou falar para você, irmão, todas as outras igrejas, igreja A, B ou C, está errado, você tem que ouvir a minha palavra. Não, você tem que ouvir o Espírito. Se você ouvir o Espírito, você vai identificar e você vai buscar o lugar que Deus separou para você. Ó Senhor Jesus. E é isso que você está mostrando para nós. Porque hoje existem muitos irmãos que estão conosco um tempão, né? Vêm, ouvem a palavra, mas não cresceram. Não foram diante do Senhor, o fogo apagou. Aí substitui esse fogo por outras coisas. Aí por isso que ele vai falar depois, né, primeiro falou, o dia de hoje, né, declínio e iniquidade. Vai falar de ansiedades e preocupações do dia a dia, que não são pecado, mas podem te atrapalhar. Você fica olhando para essas coisas, e essas coisas te enredam, te capturam. Ó Senhor Jesus. Tem as dificuldades da igreja. A todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então, se você vai viver diante do Senhor, expressar Deus, vai tomar martelada, vão acontecer situações, aí muitos já não querem. Não, irmão, eu quero ficar numa igreja onde eu fique bem, eu vou ganhar tapinha nas costas quando eu fizer as coisas boas, vou ter isso, vou ter aquilo. As dificuldades afastam as pessoas. E por último, as ideologias e as filosofias. A gente não pode tomar a palavra como uma filosofia, como algo bonito. Jesus falou isso aqui de maneira bonita, tem isso, tem essa história, tem isso aqui. Ó Senhor, não, a palavra é para nos trazer uma realidade. E também tem as ideologias que acabam se misturando com filosofias, com coisas bonitas. As pessoas mostram uma coisa e vivem outra. Ó Senhor Jesus. Por isso eu estou mostrando para nós. Nós precisamos ter uma consciência limpa, uma consciência boa, pura, diante de Deus. Não sou eu que vou dizer que está limpo e puro, é o Senhor. É como, já daquele exemplo, né? Choveu, está ali uma poça d'água. Aquela poça d'água está marrom, né? Toda suja. Depois de um tempo a chuva para, ninguém mexe nela, aí você olha, aquela poça está limpinha, cristalina, mas no fundo, cheio de terra. Então você olha, está limpa? Está limpa. Mas está pura? Não. Aquilo, um cachorro, um gato, um passarinho vai lá e bebe aquela água. Mas para nós não serve. Está com bactéria, tem um monte de coisa ali, tem sujeira, tem impureza. Ó Senhor Jesus. Então isso está mostrando para nós. O ser humano foi feito de maneira diferente. Nem tudo que os outros fazem nós vamos poder fazer. Por isso está mostrando para nós, olha, a iniquidade é sutil, está operando, está constantemente ali jogando água, Senhor Jesus. E o inimigo ele vai, né, intensificando a força dessa água para apagar o fogo. A gente vê, por exemplo, né, quando, anos atrás, né, quando começou a guerra no deserto, no Kuwait e tal, né, operações aí, tal, a gente começou a ver muito ali, guerra por petróleo, aí as pessoas iam lá, explodiam o petróleo e ficava jorrando fogo ali, e aí, né, o petróleo queimando, ó Senhor Jesus, poluindo, fazendo um monte de coisa, e aí, como que apaga aquele fogo ali? Vem você bem com a água, não adianta, tem, né, combustível ali pegando fogo com muita pressão, não adianta jogar água, a água não apagava aquilo ali, aí que eles vinham com uma explosão próxima, botava uma bomba próxima e explodia, a bomba consumia todo o ar e o fogo se extinguia com o deslocamento de ar ali da explosão. Hoje, né, com a modernidade, hoje já, o que eles fazem para apagar um fogo mais intenso? Acrescentam espuma na água, e essa espuma vai tirando o ar do fogo, não é só água, né? Água e fogo é o contrário, mas vai tirando o ar de dentro do fogo, e aí consegue apagar o fogo. Então hoje, o fogo é o próprio Deus, né? E para manter esse fogo aceso, tem que estar cheio de ar. Esse ar é o sopro de Deus, que é o Espírito. Então tem que haver o Espírito de Deus sendo dado a nós, mas também o espírito humano cooperando com isso, para que o Espírito possa realmente nos usar e nos acender. Então, de maneira sutil, o inimigo vai vindo, colocando coisas ali para ir apagando esse fogo. Então a gente precisa intensificar tudo isso. Por isso falou, você tem que se cuidar, você tem que se vacinar, você tem que se blindar, para que o fogo não apague. Então o inimigo vai jogando água, você consegue identificar, opa, ó, isso aqui é uma aguinha, pode ser uma gotinha hoje, mas amanhã pode ser um jato. E o inimigo pode colocar outras coisas ali, para que o seu fogo se apague. Então, por isso que mostrou para nós, olha, o mistério da fé é conservado com a consciência limpa. Por isso mostrou para nós tantos itens, né?
enganadores, atrevidos, caluniadores. Ó Senhor, tudo isso é resultado de quê? De uma consciência suja, uma consciência que não foi colocada diante de Deus. Ó Senhor Jesus. Então tudo isso, né, ele vai nos alertando que se você viver assim, você não vai herdar o reino. Você não vai estar preparado para a volta do Senhor. Durante esse tempo, durante essa fala, ele até fala, né, que antigamente, né, o filho ia mal na escola, o pai ia brigar com o filho. Hoje o filho vai mal na escola, eles vão brigar com o professor. Então você vê como que a iniquidade entrou, Senhor Jesus. Por isso mostrou para nós isso pode acontecer na igreja. E entrando as coisas, a gente começar a inverter as coisas, ao invés de eu ir diante de Deus, para que Deus me corrija, não. O problema está no fulano, no Beltrano. O vencedor, ele assume. Ele fala, Senhor, eis-me aqui. Eu vou ser essa coluna, Senhor Jesus. Por isso que Deus ele colocou coisas graves e outras coisas não tão graves. Para a gente perceber, olha, está tudo no mesmo patamar. Se está tirando você do espírito, apagando fogo, está tudo igual. É tudo perigoso. Você mostrou, fica no espírito, não deixa se apagar. Tem coisas que vão ser mais difíceis de perceber, mas eu preciso realmente estar diante do Espírito para que Ele me ilumine, Ele me aqueça. Não posso ficar cheio de febre, eu tenho que ficar cheio do fogo de Deus, um calor verdadeiro. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.